Olá, bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez para irmos até à questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para começar, embaixador, com um apelo à sua capacidade de observação no que tem a ver com alguma similitude, não muita, mas ainda assim alguma, relativamente àquilo que parece ser um movimento de contestação relativamente à política russa que está a surgir na Geórgia. Não tem, obviamente, a ver, pelo menos tão claramente, com aquilo que se passa nas universidades norte-americanas, mas há, de qualquer maneira, uma contestação à Rússia, uma contestação a Vladimir Putin na sua zona de conforto. Como é que tem observado tudo isto, embaixador? A Geórgia é um país que, de certa maneira, tem vindo a ser estimulado pelo mundo ocidental, nomeadamente pela União Europeia, que tinha inicialmente recusado a sua possibilidade e a sua vocação europeia, e nos últimos tempos recebeu, digamos, um certo impulso no sentido de mostrar a possibilidade de, a prazo, poder vir a aderir à União Europeia e poder fazer negociações de adesão. Muitas dessas dificuldades que havia, para além da questão geográfica, a Geórgia já fica no Cáucaso, mas enfim, hoje em dia a Europa parece ir um pouco a todo lado, é como a Eurovisão estar em Israel também, a introduzir Israel. Exatamente. É possível chamar a Europa a tudo. A Geórgia teve, em 2008, nós nos recordaremos, presidência francesa da União Europeia, uma certa tentativa de recuperação de duas áreas que estavam com presença russa, que era a Ossétia do Sul e a Abcásia. O presidente da Geórgia, na altura, Saakashvili, tentou uma ação no final da presidência George W. Bush, de natureza militar. A Rússia reagiu e o poder na Geórgia, de certa maneira, eu diria, infletiu para o lado russo. E, aparentemente, sob o ponto de vista democrático, independentemente de nós podermos pôr em dúvida aquilo que é o resultado das eleições na Geórgia ao longo destes anos, no Parlamento georgiano, os russos acabam por ter, ou os pró-russos acabam por ter uma margem bastante confortável. E nos últimos meses verificou-se que houve, dentro da Geórgia, a tentativa de introduzir um projeto de lei muito similar àquele que existe em Moscovo, no sentido de qualificar de agentes estrangeiros entidades, organizações não governamentais ou associações que tenham, que sejam financiadas mais de 20% por fundos estrangeiros, e nós sabemos que há muitos fundos europeus, americanos, etc., que financiam movimentos para a libertação, para a liberdade, para uma certa democratização, e essas entidades passam a ser consideradas, se esta lei vier a ser aprovada, ela já passou em duas leituras, vai para uma terceira leitura, mas a margem com que passou na segunda leitura demonstra que há uma grande maioria nesse tal Parlamento onde aparentemente, digamos, a posição pró-russa é bastante forte. Isso poderá fazer com que essa lei seja aprovada. E se for aprovada, isto significa que a Geórgia passará a ser dotada de uma lei muito similar àquela que Putin impôs em Moscou e que acabou por criar grandes dificuldades a essas entidades, porque, ao serem considerados agentes estrangeiros, não são puníveis necessariamente, mas implicam um escrutínio de natureza interna muito maior e muito mais difícil para a própria ação dessas várias entidades, algumas das quais, inclusivamente, são fechadas e deixam de ter a possibilidade de atuar. E isso para quem, digamos, pretende mobilizar a sociedade civil, é muito difícil ver todas essas dimensões da sociedade civil a serem fechadas. Vamos ver o que é que acontece na Geórgia. Acontece, no entanto, que contra estas decisões, ou contra esta proposta de lei que foi aprovada, ou que tem vindo a ser sucessivamente aprovada no Parlamento, mobilizou-se uma grande parte da opinião pública, e nós temos visto em Tbilisi manifestações diárias, mas que também nós temos que olhar isto numa certa perspectiva, mas aliás, com bandeiras da União Europeia, o que é muito interessante sob o ponto de vista do projeto daquelas pessoas. Nós temos que perceber que são sociedades altamente dualistas, em que por um lado se sentem mais próximas alguns setores da sociedade russa e por outro lado alguns setores que são mais próximos da sociedade ocidental. E ao longo destas décadas, das últimas décadas, eu estive mais do que uma vez em Tbilisi e senti essa tensão. Há aqui sociedades em confronto.
Agora, estaremos a ver, digamos, naquilo que é as manifestações de rua em Tbilisi, uma espécie de uma praça Maidan, daquela que existiu em Kiev em 2014? Não me parece. Não me parece, apesar de tudo, porque, sob o ponto de vista, digamos, de equilíbrios étnicos, não me parece que o desequilíbrio étnico que se criou em Maidan em 2014 se possa equiparar, em que, portanto, há uma sociedade em Kiev polarizada por um sentimento nacionalista que também não deixa de ter a ver com a própria geografia da própria capital ucraniana. Na Geórgia a situação não é tanto assim. Agora, há de facto setores da sociedade muito mal dispostos com esta atitude de, eu diria, de alguma complacência relativamente ao poderio russo na região. A Rússia tem uma tentação de manter, digamos, uma atuação naquela área. É preciso percebermos que a Geórgia tem a norte o Daguestão, a Chechênia, e portanto estamos aqui a falar o próprio Ossétia do Norte, Ossétia do Sul, depois a Abcásia. Tudo isto são zonas, são repúblicas russas que estão ali. E isto, para a Rússia não é indiferente a evolução da Geórgia. Dir-me-á e dir-se-á, mas será que os países têm que sofrer a sua geografia, têm que sofrer a sua vizinhança e têm que se neutralizar em função da sua vizinhança? Bom, essa é uma discussão que aí está, e aliás o caso ucraniano é talvez o exemplo mais gritante relativamente a isso. Exatamente. Por falar em Ucrânia, embaixador, aparentemente, e tal como neste programa, alguns anteriormente, o embaixador tinha dito, tinha antecipado, a Rússia está a preparar-se para uma primavera violenta, exatamente na circunstância em que poderá ser a altura certa, depois das penúrias do inverno, em reforçar a componente militar, não lhe parece? A Rússia está aparentemente a querer usar esta janela de oportunidade que tem antes da chegada de novo material e da capacidade da Ucrânia, precisamente após a primavera, se conseguir readequar, e mais do que isso, neste novo material está inclusivamente a promessa dos F-16 e, portanto, e em particular de muita capacidade antiaérea, que é esse o problema com que a Ucrânia se defronta. A Ucrânia não tem força aérea, praticamente não tem força aérea. A Rússia conseguiu destruir grande parte da força aérea, a esmagadora maioria da força aérea russa, quando do ataque em 2022. Da mesma maneira que, curiosamente, a Ucrânia, não tendo marinha, consegue, através dos drones, incapacitar as frotas russas no Mar Negro e obrigá-la a fugir quase para as fronteiras da Ásia. Mas, portanto, estamos aqui a perceber que a Ucrânia pode, a curto prazo, vir a ser reforçada, se este material aí vier, e aí a Rússia quer aproveitar muito rapidamente para fazer ganhos. Há agora sinais nos últimos dias de mudança, inclusivamente, de regimentos russos que estavam na zona de Zaporísia para o leste, isto é, para reforçar a tentativa de controle total do Oblast de Donetsk, que ainda não está totalmente nas mãos russas, e, digamos, a defesa e a tentativa de chegar tão rapidamente quanto possível a Kharkiv. Por outro lado, também verificamos que a Rússia ataca preferencialmente nos últimos tempos, Odessa, as zonas do sul. Portanto, há aqui uma estratégia russa de aproveitar esta oportunidade, esta janela de oportunidade. Veremos se isto é possível ou não. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma nova declaração de Emmanuel Macron, depois do seu discurso europeu, aqui há dias na Sorbonne, fez, digamos, há horas, um discurso em que começa a ameaçar a Rússia. Isto é interessante, no sentido de dizer, se acaso a Rússia passar a linha da frente de forma visível, e se houver um pedido da Ucrânia, a Europa poderia reconsiderar a possibilidade, ou considerar a possibilidade, de ter forças no terreno. Bom, seria pôr, digamos, forças NATO ou de países NATO em confronto direto com forças russas. Se há país, na meu ver, que terá com certeza uma objeção de fundo a isto, são os Estados Unidos. Porque a probabilidade de uma situação desse género se degradar e passar para um patamar de outro tipo de guerra que só os Estados Unidos podem disputar, independentemente da França ter a bomba nuclear ou não,
é muito forte. E por isso mesmo, digamos, este recurso à ambiguidade estratégica, que é uma expressão que Macron recuperou, aliás, Joe Biden tinha utilizado várias vezes e ao longo dos anos tinha sido utilizada relativamente a Taiwan. Qual será a atitude dos Estados Unidos no caso de haver um ataque a Taiwan? E a expressão ambiguidade estratégica era utilizada no quadro internacional durante estas décadas, no sentido de dizer os Estados Unidos não dizem o que farão. Ora bem, a França diz agora que não sabe o que fará, no caso de haver isto. Mas isto levanta, do caso russo, o chamado dilema estratégico. E o dilema estratégico do caso russo também poderá levar, digamos, a uma subida do patamar bélico que nós não podemos controlar. E volto a dizer, os Estados Unidos nisso são os adultos na sala. Exatamente, mas de qualquer maneira, Macron parece querer recuperar de alguma forma a postura do general de Gaulle sobre a NATO. De Gaulle nunca achou propriamente uma graça por aí além à NATO, sempre quis que a França e o exército francês valessem por si. Acha que esta tentação está por trás das palavras de Macron, embaixador? A NATO, António, como foi dito na altura da sua criação, era para garantir que os russos estivessem fora, que a Alemanha estivesse em baixo e que os americanos estivessem cá. Eram as três fórmulas que permitiam, que no fundo davam simbolismo à NATO. Os franceses estiveram sempre com um pé dentro e um pé fora, como o António bem diz, e de Gaulle, aliás, era disso a cara evidente. Eu acho que Macron está a ter um assomo de importância sob o ponto de vista militar que tem a ver com a circunstância de, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, ele ser dentro da União Europeia, digamos, a única força com força nuclear e um exército com capacidade objetiva de projeção de forças e no Conselho de Segurança, como temos como membro permanente do Conselho de Segurança. A França quer reganhar o seu poder. Resta saber se neste momento há condições para, por exemplo, na relação com a Alemanha, este poderio francês ser bem visto do lado alemão. Porque o lado alemão, que está a mudar estrategicamente em função desta guerra, tem as suas próprias ambições. E tem a sua própria ambição naquilo que é, por exemplo, a sua projeção nos países mais a leste. Eu não sei se a França, digamos, estará disponível ou será capaz de convencer a Alemanha a uma espécie de uma parceria para uma nova liderança europeia. Volto a dizer, não acredito que essa liderança europeia seja capaz de substituir aos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem sempre que a Europa seja mais forte, mas querem que a Europa seja mais forte até um determinado momento. Não estão muito interessados em que a Europa seja suficientemente forte para os poder dispensar. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.